Vamos agora falar sobre experiência do usuário como estratégia de inovação em projetos. E quem vai falar sobre esse tema é Gilead Oliveira, engenheiro civil, pós-graduado em estruturas metálicas pelo Instituto IDD, MBA em gestão de projetos pela Universidade Positivo, pós-graduado em gestão de negócios pelo BBI of Chicago. Gilead é gerente de projetos e responsável técnico no Espaço Smart. Seja muito bem-vindo, Gilead. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse congresso, ainda mais sendo um palestrante, né? Espero não ser cansativo para vocês. A gente escolheu um tema que é a experiência do usuário como estratégia de inovação em projetos, né? Na verdade, a experiência é algo que está muito em pauta hoje em todo o mercado, né? Seja no varejo, seja na indústria, e é uma ferramenta muito importante na venda, né? Dos nossos projetos também. E também fazer até aqui a ligação, né? O slogan do congresso é Viva Novas Experiências, né? Então, eu acredito muito nisso, o Espaço Smart acredita muito nisso, e eu acredito que se vocês acreditarem nisso, a gente vai conseguir levar o steel frame e as vendas para um patamar nunca antes visto, né? Eu queria trazer para vocês aqui um processo de reestruturação que a gente iniciou da equipe de engenharia, do departamento de engenharia, lá no ano de 2017. Então, naquele momento, a gente queria focar qual era o nosso objetivo futuro da empresa e entender aonde a gente queria chegar, né? Então, visto, né, com todos os nossos objetivos, a gente percebeu que a nossa melhor alternativa naquele momento era fazer a utilização de uma ferramenta BIM. E assim a gente começou todo esse processo, que não é fácil, iniciou todo esse processo de implementação. Então aqui, vou passar um pouco pelo histórico da nossa implementação. Em 2017, a gente iniciou a implantação do BIM no setor de orçamentos, que até então a gente fazia no CAD. Então, basicamente, para quem trabalha com CAD, faz levantamento em CAD, base vezes altura, e aquele risco enorme de erro, né? Então, tanto em termos de errar material aço, né, estrutura metálica, como principalmente revestimento, né? Então, a partir de 2017, a gente implementa o BIM para o setor de orçamentos e passa a fazer toda uma modelagem e tirar essas listas diretamente do nosso projeto. O cliente solicitava uma alteração, para nós não era nenhum problema. A gente ia no modelo BIM, fazia essa alteração diretamente no modelo BIM e estava tudo resolvido. Todas as listas já estavam atualizadas sem nenhuma perda para o nosso cliente, né? E daí também a gente começou a buscar, né, essa implementação dentro também do departamento de engenharia, que era, né, o cerne de todo o negócio, né, naquele momento, onde a gente desenvolvia esses projetos, né? E em 2018 nós iniciamos esse processo de implementação do BIM dentro do setor de engenharia. Foi fácil? Não foi. Quantos aqui trabalham em escritórios, trabalham com software, já tentaram mudar o software que vocês trabalham? Então, eu imagino que quem já tentou fazer isso não teve facilidade nenhuma, né, em conseguir desenvolver, até alguns concordaram aqui. Agora imagine para nós uma indústria em pleno funcionamento, as máquinas lá cuspindo o perfil e a gente fazer essa virada de chave. Então é muito dolorido. Até essa semana eu ouvi uma frase, a gente estava no evento da Espaço Smart também, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que para o crescimento ele é muito dolorido. Então para uma criança, quando ele está na fase de crescimento, ele cria responsabilidade e tudo mais, ele é dolorido. E a Espaço Smart, nesse momento, a gente acabou sofrendo um pouco, tendo essa dor no nosso departamento de engenharia, para sim colher os frutos posteriormente, né? Então, em 2018, a gente inicia esse processo de implementação, a gente muda o nosso mindset. Até o momento, nós trabalhávamos com SolidWorks, que era o nosso software que nós trabalhávamos para os projetos. Então, basicamente, a gente esquece todo esse nosso track record que tinha sido passado dentro da ferramenta SolidWorks e passamos a trabalhar com o Revit. Então, 2018 foi um momento para nós que a gente sim teve muita dificuldade. A gente basicamente projetava uma coisa, na fábrica saía outra. A gente tinha que aprender novamente toda essa comunicação com a fábrica, com o nosso cliente, aprender novamente a fazer todo esse detalhamento para o nosso cliente, né? Então, só que a gente começa a colher esses frutos lá em 2019, né? Então, ainda com alguns problemas de processo, a gente começa a colher diminuindo a quantidade
principalmente de processos que nós tínhamos dentro da empresa. Então, às vezes a gente tinha uma equipe gigantesca lá que tinha que fazer vários processos, trabalhar com todos esses arquivos que eram virtuais, né? A gente tinha que transformar num molde onde as máquinas conseguiriam produzir, né? Então tinha muito trabalho árduo mesmo para conseguir fazer que esse projeto chegasse na produção. E aqui em 2019 a gente começa a eliminar etapas. Então o primeiro momento dessa colheita de frutos, a gente começa a eliminar etapas e aumentar a nossa produtividade como projetos, né? Em 2020 a gente faz a criação do documento que é o RETEC, que eu vou falar mais para frente para vocês. E em 2022, este ano, a gente faz a implementação dos projetos complementares. Quais foram os benefícios que nós enxergamos com a utilização do BIM, né? Então, fidelidade orçamentária de materiais. Então, no momento que a gente implementou isso lá na etapa do orçamento, a gente já percebeu essa fidelidade, a gente conseguia mostrar para o cliente esse ganho financeiro, que era ele não estar comprando mais material do que realmente deveria utilizar na obra dele, né? A integração entre o setor de orçamentos e projetos, porque quem aqui trabalha sabe que você fazer um orçamento lá em CAD, e na hora de fazer o projeto, você utilizar um outro software, isso é terrível, não tem integração nenhuma. E aqui a gente passa a ter essa integração em via dupla, né? Entre o departamento de orçamentos e o departamento de engenharia, onde os dois departamentos se comunicam e conseguem entregar um serviço melhor para o nosso cliente, né? Otimização das etapas dos projetos, como eu já comentei, a possibilidade de desenvolvimentos futuros. Voltando atrás, né? No SolidWorks a gente tinha um software naquele momento que era travado e que não nos permitiria avançar para o objetivo que a Espaço Smart tinha. Então, aquela mira que a gente tinha colocado lá na frente de desenvolvimento, onde a gente queria chegar, a gente não conseguiria chegar com o SolidWorks. E o Revit, ele é um software, que é o software BIM que nós utilizamos hoje, ele é um software ilimitado, vamos dizer assim. Então a gente consegue criar programas dentro do Revit, fazer programações dentro do Revit. Isso, na verdade, não pela ferramenta Revit, até pelo BIM, né, que nós utilizamos hoje. E a diminuição do erro humano. Como eu falei, com a criação de muitas ferramentas para trabalhar, automatizar o processo dentro do nosso setor de projetos, né, dentro do Revit, dentro das ferramentas BIM, a gente conseguiu diminuir o erro humano. Onde era uma pessoa lá clicando e desenvolvendo, passou a ser basicamente um botão que a gente clicava e fazia toda a geração daquilo que a gente precisava, né? Para quem está mais ligado, né, com as ferramentas BIM, a gente sempre fala de algumas dimensões dentro do BIM. E quais são essas dimensões principais, né? Então, o 3D, que é basicamente o que todo mundo conhece, né? O 4D, que é o planejamento da obra, que a gente consegue fazer da obra, do projeto, né, dentro de uma ferramenta BIM. Custos, que basicamente é orçamento. Sustentabilidade, que eu já vou comentar, e manutenção. Dentro, hoje, do cenário que nós vivemos na Espaço Smart, a gente desenvolveu já os 4 primeiros Ds ali, né, o 3, 4, 5, 6D. Basicamente, então, o que seria a sustentabilidade, né, que é um pouco mais complexo ali. Então, hoje, todos os nossos projetos eles estão conectados diretamente com os nossos sustentômetros que estão na loja. Então, quem passou até no nosso stand, a gente tem uma televisão ali que tem um sustentômetro, que tem quantas árvores preservadas, quantos litros de água a gente economizou, e basicamente hoje nós conseguimos tirar todas essas informações de dentro de um software BIM. E essa informação fica dentro lá do projeto, a gente não se perde numa lista externa. Então eu posso abrir o meu projeto e verificar dentro do meu projeto quanto que eu economizei com esse projeto específico. Então eu consigo levar mais valor para o meu cliente. Aquele cliente que ele pensa e foca em sustentabilidade, eu consigo levar esse valor para ele. E manutenção, hoje a gente está em desenvolvimento. Basicamente, o que a gente entende por manutenção e é o que nós estamos desenvolvendo é terminar um projeto, apertar um botão e todo o manual do usuário, todo o manual de manutenção daquela obra específica já ser gerado automaticamente, exatamente com o que consta naquela obra. Então, eliminar aquele fator humano que você tem que ir lá fazer no computador, fazendo um Word, esse documento separado, e às vezes até aquele genérico que manda para o cliente que não precisa. Então, aqui a gente vai tirar do software exatamente o que ele está comprando. Aqui, esse é o nosso set de projetos, de softwares que nós utilizamos hoje, né? Então, aqui nós temos o Revit, né? Que é o software que nós utilizamos para projetos. Temos aqui o software, o Advanced Steel,
que é um software de detalhamento. Temos o Robot, que é um software de cálculo que nós utilizamos. Aqui embaixo nós temos a FrameCAD, que é uma das nossas máquinas, né? E para planejamento nós utilizamos o Navisworks. Então, vale dizer que todo esses, tirando a parte da FrameCAD, todos esses softwares aqui de cima, eles formam um ecossistema de softwares onde todos eles se comunicam entre si. Voltando lá atrás, nosso processo antigo. Fazíamos o projeto em SolidWorks, passávamos para um outro software, tínhamos que se refazer esse projeto simplesmente para calcular. Então nós tínhamos um trabalho duplo. Não passou o projeto, preciso fazer uma alteração de dimensionamento. Eu tinha que voltar para o SolidWorks, fazer essa alteração no SolidWorks. Hoje, eu faço meu projeto, jogo para o Robot, não passou, altera no Robot, ele já volta pronto para o Revit. Ou posso fazer meu projeto diretamente no Robot, jogo para o Revit para detalhar, fazer alguma coisa, e essa comunicação, ela é bilateral. Eu consigo mandar, voltar, sem perder informação. Então isso, lá na ponta para a fábrica, lá na ponta para o meu cliente, ele é extremamente importante. Fiz uma alteração no meu projeto, automaticamente meu detalhamento já mudou. Eu não preciso fazer alteração nenhuma desse meu detalhamento na mão, de cota, de nada. Todo o processo está interligado. Isso devido às ferramentas BIM, né? E essa comunicação que nós conseguimos ter também com a FrameCAD. Esse aqui é só a título informativo. Em 2020 nós passamos por um processo lá com a Autodesk, onde a gente até foi um case de sucesso deles, que em um ano de utilização do software nós conseguimos aumentar em 40% a nossa produtividade. De lá para cá a gente até perdeu a conta de quanto a gente aumentou essa produtividade aqui, e não só em fazer projeto, mas quantos processos a gente conseguiu eliminar com o uso da ferramenta. E hoje a gente está no hall lá da Autodesk como um dos melhores clientes deles também. Quais são as variáveis que a gente encontra dentro desse processo, né? De projeto, né? Então, a gente encontra procedimentos diferentes para cada tipo de revestimento. Então, dentro de uma empresa, a partir do momento que ela começa a tomar um corpo, que tem acontecido com a Espaço Smart, a gente está tomando uma proporção, tendo uma grande expansão nos últimos anos, a gente acaba tendo procedimentos diferentes, onde conversa com o Giliard tem um procedimento na cabeça, conversa com outra pessoa, ele tem um outro procedimento na cabeça. Muitas soluções para o mesmo tipo de problema. Então, até dentro do departamento de engenharia, chegava um projeto para o projetista X, para o projetista Y, saíam soluções diferenciadas. E isso é ruim, a gente quer entregar sempre o melhor para o nosso cliente, não quer entregar quem que é o melhor, é o X ou é o Y. Então a gente quer fazer a entrega do melhor. Falta de controle de serviços. Isso eu acho que qualquer empresa que não tem, que não consegue, não tem fichas, né, de serviço, instruções de trabalho, tem essa falta de controle. Cada pessoa entende o produto de uma forma diferente. Então eu, Giliard, olho para o meu produto, steel frame, eu enxergo ele de uma forma. O meu projetista A, meu projetista B, olha para o produto e enxerga de uma outra forma. Então, esse é um problema, né? É uma variável dentro de um setor do departamento de engenharia. E falta de uma literatura aprofundada com os mesmos conceitos, nesse caso eu coloquei Espaço Smart, né? Então hoje a gente entende que até a literatura que a gente tem no Brasil é muito escassa, né, sobre o steel frame. E cada empresa ela tem sua própria metodologia de trabalhar. E a gente sentia falta dessa literatura com o conceito que a Espaço Smart trabalha. Então assim nasceu o RETEC. O RETEC é um documento que a gente criou, que é recomendação técnica. Esse é um documento interno nosso. Basicamente ele consta essas informações. Então orientações gerais, etapas da obra, desempenho do sistema. Então a gente obviamente quer entregar um produto que tenha desempenho, que esteja dentro da norma de desempenho. E também a gente aplicou dentro dele o PQS, que é o Programa de Qualidade Smart no canteiro de obra. Basicamente, o RETEC ele vem para fazer uma integração em toda a empresa. Então, para eu, Giliard, departamento de engenharia, falar a mesma língua do departamento de projetos, falar a mesma língua do departamento comercial, falar a mesma língua de qualquer pessoa dentro da empresa. Então, aqui a gente padronizou a informação dentro da empresa. Então, isso foi um passo muito importante para nós. E qualquer mudança que tem dentro desse RETEC, do RETEC, né? Precisou mudar alguma questão de instalação, alguma ficha de verificação do serviço, a gente faz essa alteração do documento e treina toda a empresa de novo, para que toda a empresa sempre fale a mesma língua.
E dentro do RETEC, como eu falei para vocês, a gente tem o PQS, que seria o Programa de Qualidade Smart, que a gente conta com o PES, CVS e Manual do Proprietário. Então, o PES seria uma ficha de procedimentos de execução dos serviços, então, basicamente, orientando o instalador, por exemplo, a como ele deve fazer aquele serviço, como ele deve fazer de uma forma que a Smart garanta que aquele serviço vai dar certo, né? E o CVS, que é o controle de verificação do serviço, que é basicamente quando o nosso departamento técnico, a nossa equipe técnica for fazer uma assessoria, uma assistência, verificar a qualidade da obra, eles vão utilizar essa ficha de verificação para verificar se aquele serviço executado realmente está dentro dos padrões Smart e se realmente está considerando a qualidade. Então, até esse momento, a gente passou por aqueles 4 primeiros pontos, né? Implantou o BIM para orçamentos, desenvolveu o BIM para projetos também, melhorou, otimizou todas as etapas de engenharia de projetos, e também fez a criação do RETEC para fazer toda essa integração de informação. Só que ainda faltava, né, uma parte ali. Mas até esse momento, a gente entendeu que a gente concluía um ciclo dentro da empresa. Então, onde a gente aliava o projeto, o departamento de projetos, com a padronização. Claro, a gente não pode esquecer que a gente tem que estar sempre em melhoria contínua, sempre fazendo o nosso PDCA, mas isso daí é rotina da Espaço Smart, né? E daí aqui, a gente foi buscar a dor do cliente. Então, qual é a dor do nosso cliente? Então, a gente passou, voltando, fazendo um cronograma aqui, uma linha de tempo, na verdade. A gente desenvolveu um software que atendia melhor o nosso cliente, a gente teve algumas dificuldades, alguns percalços nesse caminho, mas conseguiu desenvolver isso para o nosso cliente, conseguiu chegar num produto de qualidade e conseguiu entregar valor lá na ponta, né, para quem realmente está fazendo uso desse material, desse projeto, né. E agora a gente volta de novo a entender o nosso cliente, porque para Espaço Smart, tudo que a gente desenvolve, o cliente está sempre no centro, é sempre o foco no cliente. Então a gente buscou essa dor do nosso cliente, buscou entender o mercado e a gente chegou em algumas questões, né? Contratação de várias empresas para realizar os projetos. Então, quem aqui já tocou obra e teve que ir atrás de 3, 4 empresas para buscar esses projetos e depois ainda tentar integrar tudo isso, né? Dificuldade em encontrar empresas que desenvolvam projetos para sistemas diferentes. Então, o nosso autônomo lá, nossos escritórios, a gente está acostumado a ver projetos elétricos, hidráulicos para casas em alvenaria, né? Mas será que ele sabe desenvolver um bom projeto? Não é desenvolver projeto, é desenvolver um bom projeto para o sistema Light Steel Frame. Então, aí surgiu, né, mais uma questão. E falta de compatibilização de projetos. Então, quantos aqui já tiveram problemas de interferências em obra por essa falta de compatibilização? E quando eu falo interferência, quando eu falo falta de compatibilização, eu não estou falando só de steel frame, eu estou falando de qualquer sistema construtivo. Se você não compatibiliza, a gente tem problemas. Falta de definição do cronograma de obra. Então, a obra é vendida, fala-se um prazo, mas no decorrer a gente sabe que não é isso que acontece. Indefinição de custo, então orça com várias empresas, só que depois no final o custo não fecha, né? E o que a gente vende do steel frame é que esse custo é previsto desde o início, né? E falta de prazo da obra, né? Então a gente não consegue prever esse prazo. E para isso, a gente buscou, foi mais à frente, a gente achou essa pesquisa do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. É uma pesquisa um pouco antiga, mas ela representa ainda o que acontece hoje, onde 45% das patologias de obra são relacionadas à falha de projeto. E quando a gente fala falha de projeto, é quase detalhe, né? Então quando a gente fala, e com certeza as mais caras, né? E quando a gente fala falha de projeto, não é só um projeto feito errado, mas é um projeto não compatibilizado também. E qual é a experiência convencional de compra que o nosso cliente tem hoje, né? Então ele compra o projeto estrutural com a empresa A, pode ser Espaço Smart, pode ser qualquer outra empresa. Ele compra o projeto hidrossanitário com a empresa B. Ele compra o projeto elétrico lá com a empresa C. E acontece isso. Falta de compatibilização, custos em obra, dor de cabeça para o cliente final, para o construtor. E a gente queria resolver isso, né? Então, em todas essas engrenagens do departamento de engenharia, em todas essas engrenagens que já contemplavam a Espaço Smart, a gente incluiu mais uma engrenagem ali, que é quase como um óleo. Ela não entra como uma engrenagem, ela entra como um óleo para fazer com que todas as outras engrenagens girem de forma adequada, que é
os projetos complementares, né? Então a gente coloca os projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, fundação, automação residencial e energia solar. E a gente passa a entregar essa experiência para o cliente. Então uma experiência onde o cliente não mais busca várias empresas no mercado, não mais tem problemas com várias empresas, compatibilizando, discutindo, orçando, mas ele encontra uma empresa onde entrega um pacote fechado com todas essas soluções. Eu não sei se vocês acham que é uma coisa interessante isso, mas eu imagino que sim, né? Então, a gente empacota essa solução para entregar para o cliente tudo compatibilizado, 100% compatibilizado, garantindo a qualidade daquele serviço, né? E com todo esse desenvolvimento, a gente chegou aí num departamento, né, de projetos. Hoje, projetos dentro da Espaço Smart é entendido como engenharia e arquitetura. Com esses dois departamentos, eu tomo conta da parte de engenharia, mas esses dois departamentos são 21 pessoas. E aqui um pouco só dos entregáveis que a gente entrega para o nosso cliente. Então, os detalhamentos normais de montagem e obra, visualizador 3D, realidade virtual, visualizador 3D, realidade aumentada, caderno de detalhes, realidade virtual, detalhamentos físicos. A gente entrega todos esses detalhamentos de forma fisicamente encadernados e plastificados para o nosso cliente. Então, também agregando mais valor no nosso produto. Aqui só uma página do nosso detalhamento. Eu vou correr que o meu tempo está esgotado. Aqui, o nosso caderno de realidade aumentada. O nosso cliente, ele tinha muita dificuldade em olhar nosso detalhamento em forma 2D e, às vezes, mesmo que tenha toda a descrição do detalhamento, às vezes ele tinha dificuldade em entender aquilo. Então, a gente criou um caderno, que é Smart Frame Realidade Aumentada, onde, se ele tem dúvida em alguma conexão, ele vai lá na conexão específica no caderno, que é um caderno específico da obra, lê o QR Code e isso aqui leva ele para uma plataforma onde ele consegue enxergar isso em 3D. Então aquela conexão que era uma conexão simples, simples não, né, para o cliente, era uma pequena conexão, mas para o cliente podia não ser uma conexão simples, algo difícil de entender, aí a gente traz experiência, né? A gente entrega para o cliente uma experiência diferenciada para ele conseguir entender o que ele tem que fazer. Aqui, um pouco mais, né, do 3D, tanto um projeto arquitetônico aqui modelado, como um visualizador 3D da estrutura. Aqui, o cliente ele fez a locação com realidade aumentada na obra. Então, aqui o projeto, a gente entregou para ele o projeto, ele pegou e locou com o nosso visualizador de realidade aumentada lá em cima do radie dele. Então, isso é excelente, não só para o estilo, né, para o aço, mas imagine o cliente com realidade aumentada verificando se o elétrico e o hidráulico na obra está bem executado. Então, quantos aqui gostariam de ter uma ferramenta dessa e nunca tiveram a possibilidade de aplicar isso na obra, né? E aqui, deixa eu ver como eu vou ter aqui. Esse aqui também é um outro cliente que ele já tinha executado ali a parte de steel frame e ele locou, utilizou, né, o modelo 3D para locar em cima da obra já executada para verificar as divergências e se tinha alguma divergência, né? Então a gente verificando aqui, ele consegue verificar, não, esse aqui está deslocado um pouquinho para cá, eu preciso corrigir. E essa aqui, uma outra experiência que nós estamos trazendo agora, que é, como hoje é tudo nacional, é toda a experiência por videoconferência, a gente faz a reunião, está passando a fazer as reuniões com alguns clientes já diretamente dentro do projeto estrutural. Então, onde a gente consegue visualizar e mostrar para ele todos os pontos e levando a máxima experiência para ele, onde ele tem realmente essa noção do que ele está comprando. Esse projeto já com toda elétrica, hidráulica no projeto, então ele consegue fazer essa verificação, a gente verifica isso e a gente utiliza também internamente dentro da empresa para fazer todas essas verificações, né? Então não é algo só para o cliente, mas é uma ferramenta que nós utilizamos também. E aqui, para finalizar, então, a Espaço Smart transformando o futuro em presente. Então a gente sempre está buscando o que é o futuro da construção civil e trazendo para o nosso presente. E só para mostrar, hoje o Grupo Smart ele tem todo um ecossistema de empresas, né? E isso que eu comentei com vocês, essa pequena experiência que eu trouxe para vocês, a gente só está aqui. Só está no Smart Steel Frame. Então, toda a empresa hoje, ela está programada para levar essa experiência, seja nas nossas lojas ou seja com projetos. E eu acredito agora que o Rubens, nosso CEO, ele vai falar um pouquinho mais dessa experiência em todas as outras fases.
Eu agradeço a todos pela atenção.